Simone abriu o coração sobre os bastidores financeiros e emocionais de sua intensa batalha contra o câncer de intestino. Em uma entrevista recente à Band, a cantora surpreendeu o público ao revelar que não possuía plano de saúde quando recebeu o diagnóstico e, por isso, precisou custear todo o tratamento de ponta do próprio bolso. Se fosse cobrado tudo o que realmente deveria, o valor passaria de R$1 milhão. Hoje, claro, tenho plano de saúde, tudo certinho, mas ainda fiquei 2 anos sem poder usá-lo por causa da carência, desabafou a artista. Para arcar com as despesas hospitalares urgentes e os medicamentos necessários, Simone contou que não hesitou em se desfazer de parte do patrimônio que acumulou ao longo da carreira. Para ela, a decisão foi simples diante da prioridade máxima, a própria vida. O importante é eu estar viva, porque sem estar viva não adianta nada, refletiu. Passar por uma experiência tão delicada mudou a perspectiva de vida da ex-integrante do Balão Mágico. Agora, ela reforça a importância de viver o presente com intensidade, demonstrando amor a quem importa e aproveitando cada momento. Não deixe passar a oportunidade de dizer: nossa, como eu gosto de você, como eu amo você. Porque o amanhã a gente não tem. Eu vivo hoje, um dia de cada vez, e espero que você também possa ser feliz e construir seus sonhos, mas viva o hoje. Aproveite, ore e respire, olhe para o céu, para a chuva, agradeça o sol, agradeça por tudo, porque eu sempre agradeci a Deus, tanto no ruim quanto no bom, aconselhou Simone, deixando um forte alerta aos seus fãs. Siga o canal da Contigo no Instagram e fique por dentro das notícias mais bombásticas dos famosos bastidores da TV e novelas. É impressionante como a vida da Simone, uma figura que praticamente cresceu dentro da sala de estar de todos os brasileiros, consegue se entrelaçar de forma tão visceral com os altos e baixos que a gente enfrenta. Quando a gente ouve esse relato dela sobre o custo do tratamento contra o câncer, é impossível não voltar no tempo e lembrar daquela menina de cabelos cacheados que encantou o Brasil no Balão Mágico. A Simone Benelli Galasso nasceu em São Paulo e, ainda criança, foi catapultada para um estrelato que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiram experimentar com tanta precocidade. Ela não era apenas uma apresentadora infantil, ela era um fenômeno cultural dos anos 80, ao lado do Fofão e de toda aquela turma que dominava as manhãs da Rede Globo. Naquela época a gente olhava para Simone como uma criança prodígio que tinha tudo para ter um caminho pavimentado por facilidades. E de certa forma, ela teve sucesso, emplacou hits, comandou programas e se manteve na mídia por décadas. Mas o que essa notícia recente nos traz não é sobre a fama, é sobre a humanidade nua e crua que existe por trás daquela imagem de celebridade. Muita gente esquece que antes de ser a mulher madura que enfrenta um diagnóstico severo, a Simone passou por fases muito distintas. Ela cresceu sob os holofotes, o que nunca é fácil. Teve a fase da transição para a carreira adulta, a participação marcante no programa do Gugu, os sucessos nas paradas de rádio, e também as polêmicas que inevitavelmente cercam quem vive uma vida pública desde os primeiros passos. Ela sempre foi uma mulher de personalidade forte, que nunca teve medo de se posicionar ou de enfrentar as críticas, e isso talvez tenha sido o combustível que ela precisou para encarar a batalha mais difícil da sua existência. Olhar para a trajetória dela é ver um espelho das mudanças da própria televisão brasileira. Ela começou no auge do entretenimento infantil, passou pela era dos programas de auditório e se reinventou nas redes sociais, mostrando que a resiliência é uma marca registrada do seu temperamento. O que me chama a atenção, e que eu acho que a gente precisa analisar com muito cuidado, é essa questão que ela trouxe sobre o patrimônio e a sobrevivência. No Brasil, existe esse mito de que quem foi famoso ou quem brilhou na TV tem uma vida garantida para sempre. E o relato da Simone desmistifica isso de uma maneira muito dolorosa. Você percebe que diante de uma doença como o câncer de intestino, não importa quantos discos você vendeu ou quantos programas você apresentou, o sistema de saúde, se você não estiver amparado, vira um trator que passa por cima de qualquer fortuna. Ela teve que vender o que construiu durante anos para pagar um tratamento de ponta. Isso é uma lição de realidade que deveria servir para todo mundo, independente da classe social. A escolha dela de priorizar a vida em vez de bens materiais parece óbvia para quem ouve de fora, mas para quem vive a rotina de ter que abrir mão do conforto construído com décadas de suor, é uma decisão que exige uma coragem imensa. Na minha visão, o que a Simone está vivendo agora é um renascimento. Quando ela diz que não se importa com o que foi vendido porque o importante é estar viva, ela está fazendo uma catarse pública que ajuda milhares de outras pessoas que passam pelo mesmo pesadelo. E vamos combinar, a trajetória amorosa e as vivências pessoais dela também sempre foram muito expostas.
Quem não se lembra do período em que ela esteve casada com o cantor Alexandre Pires ou das outras fases da vida pessoal que estamparam as capas de revistas? Ela sempre viveu intensamente, e esse estilo de vida parece ter ganhado um significado muito mais profundo agora. Não é mais sobre a exposição pela exposição, é sobre usar a sua voz para alertar, para acolher e para dar um choque de realidade sobre o que realmente importa. É interessante notar como a Simone mudou a forma de se comunicar com o público. Antes ela era a artista que entregava entretenimento. Hoje ela é uma voz de autoridade sobre a superação. A maneira como ela fala sobre agradecer a Deus, sobre olhar para o sol, sobre valorizar o presente, não soa como discurso decorado. Soa como uma pessoa que esteve à beira do abismo e decidiu, deliberadamente, dar um passo para trás e escolher o caminho da gratidão. Eu, particularmente, acho que essa fase da Simone é a mais bonita e a mais poderosa de toda a carreira dela. Às vezes, a televisão brasileira parece muito focada em polêmicas superficiais, em brigas de bastidores ou em notícias que duram o tempo de um clique. Quando surge alguém com a relevância dela, trazendo um assunto tão pesado quanto a falta de cobertura de saúde e o custo da vida, a gente é forçado a parar e refletir sobre o nosso próprio caminho. Isso mostra que, apesar de toda a tecnologia e de toda a evolução médica, a nossa vulnerabilidade humana continua sendo a mesma. A Simone, que foi ícone de uma geração, agora se torna um ícone de resistência. E é muito louco pensar que durante 2 anos, mesmo tendo um plano de saúde, ela ficou presa naquelas carências contratuais. Isso é um alerta, um tapa na cara da burocracia que muitas vezes é invisível para quem está do lado de fora. Quantas pessoas não estão passando por exatamente o mesmo, sem o privilégio de ter uma voz que alcance milhões de pessoas para denunciar essa situação? Por isso, o relato dela é tão necessário. Ela não está apenas falando da própria saúde, está escancarando uma falha sistêmica que atinge muita gente. Eu fico pensando no quanto a vida dela mudou desde os tempos do balão mágico. Aquela menina que cantava Super Fantástico hoje canta um hino de sobrevivência. E quer saber? Acho que ela tem muito mais a ensinar agora do que quando estava no topo das paradas musicais. A maturidade dela, conquistada na dor, é o que torna o seu discurso tão magnético. A gente vive numa época de pressa, de urgência, de querer tudo para ontem, e o conselho dela de viver o hoje é possivelmente o mais valioso que alguém pode receber. A Simone não é mais apenas uma celebridade. Ela é uma mulher que, se despindo da vaidade e dos bens materiais, encontrou a essência do que é existir. E o Brasil, que acompanhou cada passo dessa trajetória, acaba sendo um pouco cúmplice e um pouco testemunha dessa transformação. Eu espero, sinceramente, que ela continue usando esse espaço para ecoar essas verdades, porque é disso que a gente precisa no cenário atual, gente real, falando de problemas reais com a coragem de quem não tem mais nada a perder, a não ser a própria felicidade. É uma aula de vida que talvez a gente só consiga entender plenamente quando nos deparamos com o nosso próprio limite. E nesse aspecto, a Simone se tornou uma professora que ninguém esperava que fosse, mas que todos nós, inevitavelmente, precisamos ouvir. A história dela está longe de terminar, mas agora, o capítulo que está sendo escrito é, sem dúvida, o mais humano e o mais inspirador de todos. Pera aí, é sério que você ia sair daqui sem dar um like? Não, faz isso não, velho. É mais ou menos assim. É como você ir na feira, comprar, pegar a sacola e não pagar. Tô te cobrando nada não, viu? Só tô te pedindo uma ajuda. De custo ainda. Por favor, você chegou aqui, a notícia estava aí, eu fiz. Esse canal tem dono. Eu tô brincando, viu, gente? Agora, misericórdia, né? Me ajuda aí. Se você deixar um like, eu vou ficar feliz pra caramba. Eu fico toda hora subindo aqui, atualizando a página, pra ver se não vai ter um comentário, não. Mas não vai ter um inscrito. Só porque eu sou um canal pequeno? Meu Deus, me ajuda aí, gente. Hã? Escreve qualquer coisa. Escreve assim, tipo, eu sou o Luiz, do Maranhão. Eu sou a Renata, do Rio de Janeiro. E esse dono do canal é da Bahia, tá?